Bom, pessoal, bom dia. Estamos iniciando aqui mais uma aula, né? Dessa vez agora na nossa disciplina de Física para Ciências Biológicas, no curso de Biologia, né? Da Unidade Descentralizada de Campos Sales. Hoje nós vamos trabalhar sobre a aceleração escalar média, tá ok? Que é e ainda continuando sobre aquele assunto da classificação dos movimentos, beleza? Entretanto, pessoal, para a gente dar início à aula de hoje, certo? A gente tem que fazer uma pequena revisãozinha do que a gente viu anteriormente, ok? Então, o assunto passado, a gente viu sobre a velocidade média, não é? A gente fez o estudo da velocidade média, que a velocidade média nada mais do que a média de velocidade por um determinado período de tempo, não é isso? O espaço que você vai percorrer em um determinado período de tempo. Aí nós temos até a nossa formulazinha padrão, né? Nós temos aqui a velocidade média, certo? É igual a ΔS sobre ΔT. E aí nas aulas passadas eu expliquei que esse delta é a variação, não é isso? Toda vez que você vê um delta, ele está falando de variação, beleza? Toda vez que você vê um delta, ele está falando de variação. Se é um ΔS, está relacionado à variação do espaço, porque esse S aqui é em inglês, space, né? Então é variação do espaço. Se é ΔT, é a variação do tempo, a variação do time, não é isso? Time do inglês, tempo. Beleza? Então, a variação do tempo. Geralmente, essas variáveis aqui, elas têm algumas unidades de medida. Então, por exemplo, nós temos metros, nós podemos medir o espaço em metros e podemos aferir o tempo em segundos. Entretanto, nós também podemos aferir o espaço em quilômetros, e o tempo em horas. Então, se você está fazendo um estudo e aí você tem dados de metros e segundos, então a sua velocidade média, ela vai ser, o seu resultado da velocidade média, ela vai ser medida em metros por segundos, tá certo? Se por acaso você tem essa sua velocidade média medida em quilômetros e hora, então no caso a sua velocidade média ela vai ser postulada em quilômetros por hora, tá certo? Então é o seguinte, por exemplo, nós temos um exemplo aqui, por exemplo, né? Um exemplo aqui. Digamos que eu esteja saindo da minha casa, não é isso? Vou desenhar uma casa. Esteja saindo da minha casa e esteja indo na padaria comprar um pão, tá ok? Esteja indo na padaria comprar um pão. Eu posso fazer essa variação de espaço, eu posso medir essa variação de espaço em quilômetros ou em metros, dependendo da distância. Digamos que a minha casa não é tão distante da padaria, então eu vou medir esse percurso que eu vou transcorrer, eu vou medir em metros. Então, digamos que a distância da minha casa para a padaria seja de 10 metros, tá ok? Seja de 10 metros, por exemplo, 2, 3 casas. E aí o tempo que eu levo para sair da minha casa para essa padaria seria em 2 segundos, tá certo? Então, no caso, qual seria a nossa velocidade média, né? Nós teríamos velocidade média é igual a variação do espaço
não é isso? Qual foi a variação do espaço? É 10. Qual foi a variação do tempo? Sobre 2. Então, a nossa velocidade média seria 5 metros por segundo. Tá ok? Deixa eu pegar uma nova cor aqui. Vou pegar uma cor azul. Agora, digamos, né, que a distância entre a minha casa e essa padaria é uma distância considerável. Então eu vou ter que ir de moto para essa padaria. Digamos que ela seja em outra cidade. Eu vou comprar um pão, eu encomendei um bolo específico, por exemplo, encomendei um bolo a essa padaria, não é no Juazeiro, é no Crato. E vocês podem usar o exemplo que vocês quiserem. Essa padaria não é em Campos Sales, é em Araripe, por exemplo, certo? Então, digamos que da minha casa para essa padaria, nós tenhamos 100 quilômetros, tá certo? 100 quilômetros. Esse bolo deve ser muito bom, né? Porque um bolo que você vai buscar a 100 quilômetros, ele deve ser muito bom, né? Então, digamos que nesses 100 quilômetros, eu vou gastar 2 horas, tá ok? Vou gastar 2 horas para chegar nessa padaria e pegar esse bolo. Então, no caso, a nossa velocidade média ela vai ser referida em quilômetros por hora. Então, como seria a nossa fórmula aqui? Velocidade média é igual a 100 dividido por 2. Então, nossa velocidade média seria o que, pessoal, aqui? Nossa velocidade média seria 50 quilômetros por hora. Tá ok? Uma característica importante também, e aí eu vou até tentar apagar tudo aqui. Uma característica importante também desse estudo, tá ok? É que às vezes a fórmula da velocidade média ela é dada de uma maneira mais completa, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês, mas vocês devem estar lembrados. Então, às vezes, deixa eu apagar, a fórmula da velocidade média ela pode ser dada da seguinte maneira. O que seria a variação do ΔS? A variação do ΔS seria o S final menos o S inicial dividido sobre o tempo final menos o tempo inicial. Tá ok? E aí como é que a gente resolveria essa questão? Tá? Como é que a gente resolveria essa questão? A gente resolveria essa questão da seguinte forma. Vamos fazer o seguinte. Digamos que nós estejamos numa estrada, né? Esse exemplo aqui eu acho que eu já até falei para vocês. E aí eu não sei se vocês pararam para perceber, nessas estradas tem umas plaquinhas, tá ok? Umas plaquinhas indicando o quilômetro e o sentido da estrada. Então digamos que aqui a gente está no quilômetro 5, aqui no quilômetro 10 e aqui no quilômetro 15. Tá ok? E aqui no quilômetro 15. Então, por exemplo, se eu estou andando de carro ou de moto, estou andando de carro aqui,
Estou andando de carro. E aí eu passei pelo quilômetro 5, estou indo em direção ao quilômetro 10 e eu perguntar qual a velocidade média que esse carro ele está utilizando para sair do quilômetro 5 até o quilômetro 10. Não é isso? Então, qual seria a nossa variação de espaço? Nossa variação de espaço seria o S final. Quem é o S final nesse exemplo? É o 10. Então, seria 10 menos o S inicial. De onde foi que a gente começou a marcar a velocidade média do carro? Desse quilômetro 5, não é isso? Então, seria 10 menos 5. Tá ok? E aí, digamos que na hora que a gente marcou o período de distância do quilômetro 5 até o quilômetro 10, nosso relógio ele estivesse no zero, o nosso cronômetro tivesse zerado. E aí ele levasse 5 segundos, não é isso? Para chegar até o quilômetro 10. Então, nós temos aqui, por exemplo, 5 segundos não, pessoal. Digamos que ele leve aqui, por exemplo, 5 horas, certo? Para chegar no quilômetro 10, porque a gente está falando de quilômetro, não é isso? Então, ele vai levar 5 horas para chegar no quilômetro 10. Ele deve estar indo de tartaruga, mas não importa. O importante é vocês entenderem o exemplo. Então, qual seria o nosso tempo final? Seria 5, porque seria o tempo que ele vai gastar para chegar até o quilômetro 10, menos 0, porque quando a gente começou a marcar, a gente estava no zero, o nosso cronômetro estava zerado. E aí como é que vai ficar? Vai ficar 10 menos 5, que vai dar 5, e 5 menos 0, que vai dar 5 também. Então 5 dividido por 5, nós vamos ter o quê? 1 quilômetro, né? 1 quilômetro por hora. E aí vocês podem até brincar comigo. Professor, acho que o carro estava com os 4 pneus furados. Porque ele foi arrastando o carro, né? A pessoa não estava ligando o carro, ela estava empurrando o carro. Mas na realidade esse exemplo aqui é só para você saber que às vezes a gente vai ter que utilizar a fórmula mais completa da velocidade média, que é o espaço final menos o espaço inicial e o tempo final menos o tempo inicial. Aí você faz essa interpretação de qual é o espaço final, qual é o espaço inicial, o tempo final e o tempo inicial, faz o cálculo e aí nunca esquece a unidade de medida, não é isso? Que é a grandeza, né? Que é quilômetros por hora, porque você está verificando isso em quilômetros e o seu tempo está em horas, tá certo? Então, para a gente começar a nossa aula de hoje, falar da nossa aula de hoje, eu queria que vocês imaginassem na cabeça, por exemplo, esses porta-aviões, né? Eu trouxe essa imagem aqui de um porta-avião, aqui você está vendo vários aviões, não é isso? E aí esse avião, esse navio, ele tem essa pista que serve para esses aviões decolarem, esses aviões de guerra decolarem, né? Servem para esses aviões de guerra decolarem. E aí eu queria que a gente pensasse como é que acontece, né? Esse processo, né? Então, tipo, o avião ele está saindo do navio, está saindo dessa pista que está presente nesse navio, e aí ele decola aos céus, não é isso? Ele decola aos céus. Entretanto, lancei umas duas perguntas aqui, né? Você sabe o que é um porta-aviões? Na realidade, eu já trouxe o que é um porta-aviões, não é isso? Que é esses navios que abrigam os aviões, os caças militares, né? Eles servem tanto para receber os aviões, não é isso? Então, para os aviões pousarem, como eles servem tanto também para fornecer decolagem para esses aviões, para esses caças militares. E aí a segunda pergunta é se você sabia que uma pista de porta-aviões tem cerca de 100 metros. Então, uma pistazinha dessa aqui, ela tem 100 metros só. 100 metros, pessoal, é um quarteirão de uma rua, certo? Então, já pensou a velocidade que esse avião ele tem que desprender para decolar nesses 100 metros? Entendeu?
Isso, aí eu lançaria outra pergunta. Ele conseguiria fazer se ele tivesse uma velocidade constante? Então, digamos, por exemplo, ele está saindo daqui a 10 km por hora, 10 km por hora, e aí ele permaneceu de 10 km por hora nesse ponto inicial até o ponto final. Vocês acham que ele iria conseguir decolar com a velocidade constante? Porque eu acho que não, né? Eu acho que para ele decolar, ele vai ter que aumentar a sua velocidade. E aí essa perguntazinha, esse exemplozinho que eu estou lançando para vocês hoje, é justamente para isso, para a gente se perguntar o que seria esse processo de aceleração, né? Então, tipo, o que é o aumentar a velocidade e o que é o diminuir a velocidade, né? Então, vamos só terminar de ler o tópicozinho aqui para a gente pensar e pular para o próximo slide. Então, você sabia que um porta-aviões ele tem cerca de 10 metros de comprimento, enquanto uma pista de aeroporto convencional ela tem 2.000 metros de comprimento, não é isso? Então, uma pista de aeroporto, tendo em vista que os aviões são maiores, né? Então, ela tem um comprimento bem maior, né? Isso, os caças eles são bem menores comparados aos Boeings, né? Aqueles grandes aviões, né? De transporte de passageiros. Então vamos aqui, né? Pergunta que eu fiz para vocês no slide passado, né? Como é possível, né, que um avião que precisa atingir uma velocidade de 72 metros por segundo consiga decolar sem cair no mar numa pista desse comprimento? É de se entender, pessoal, que esse avião ele não vai, não é isso? Já partir com essa velocidade. Eu sei que todos vocês, eu acho, devem ter essa noção. Então, por exemplo, você liga a sua moto, você liga seu carro. Assim que você liga seu carro, ele já ativa a velocidade de 40 km por hora, 50 km por hora? Não, né? Então, toda vida que você liga seu carro, você liga sua moto, ela está em 0 km por hora. Porque ela está parada, ela está no repouso. Tá ok? Então, se você está no repouso e você tende a aumentar a sua velocidade, o que é que está acontecendo? Está acontecendo uma variação, não é isso? Está acontecendo uma variação de velocidade. Está acontecendo uma variação de velocidade. Então, digamos aqui, eu liguei minha moto. Se eu liguei minha moto, ela já não liga com 50 km por hora, não. Ela liga, o ponteiro dela está marcando o quê? 0 km por hora. E aí, digamos que eu acelere para sair de casa, e aí ela, depois de tanto tempo, ela atingiu, por exemplo, ela atingiu 50 quilômetros por hora, certo? Então, isso aqui que a gente está tentando fazer vocês entenderem, né? Vocês entendam que a velocidade ela pode apresentar variação. Um objeto ele pode variar a sua velocidade, certo? E aí o que é que acontece? Uma coisa quando a gente fala de variação de velocidade, a gente fala de aceleração, é que toda vida que a gente fala de aceleração, a gente acha que é só aumentar a velocidade, não é isso? Mas pode ser ao contrário. Então, ó, como é possível, ó, por exemplo, outro exemplo aqui, como é que é possível um avião conseguir reduzir a zero uma velocidade aproximada de 70 metros por segundo? Então, você tem aqui o navio, aí você tem a pista de pouso, aí você tem um avião aqui, ok? Você tem um avião. Esse avião ele está vindo a 70 metros por segundo. E aí, já pensou se ele mantém a velocidade constante? O que é que ia acontecer? Ele ia ultrapassar esse navio, ia bater no que desce, né? E não ia parar nunca. Por quê? Porque a velocidade dele está constante. Então, o que é que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que reduzir a sua velocidade. Beleza? Então, a redução de velocidade também é um tipo de variação de velocidade. Então, a velocidade ela pode variar através do aumento da velocidade, como ela também pode variar através da
diminuição dessa velocidade. Então, por exemplo, eu estou andando de moto a 50 km por hora, aqui eu estou em casa, liguei minha moto, ela está a 0 km por hora. Depois de um certo período de tempo, eu atingi 50 km por hora. Eu tive uma variação de aumento de velocidade. Só que aí depois desse momento aparece uma bola, uma criança passa correndo na rua. E aí o que é que acontece? Eu freio a minha moto. Se eu freio a minha moto, eu reduzo a velocidade de 50 km por hora e tento reduzir essa velocidade para 0 km por hora. O que foi que eu acabei de fazer? Eu variei a minha velocidade, só que eu variei agora de maneira negativa, porque antes eu estava aumentando a velocidade e agora, depois que a criança passou na frente da minha moto, foi o que eu fiz? Eu baixei a velocidade, eu ativei o freio e baixei a velocidade. Então, a variação de velocidade ela pode ocorrer para o aumento da velocidade ou ela pode ocorrer para a diminuição da velocidade. É a mesma coisa que acontece com o avião. Quando ele vai decolar, ele tem que aumentar a sua velocidade para percorrer essa pista e decolar. Quando ele vai pousar, ele tem que diminuir essa velocidade. Ele tem que diminuir essa velocidade. E ao diminuir essa velocidade, tá ok? Ao diminuir essa velocidade, ele está variando a sua velocidade. Só que ele está variando de maneira negativa, não é isso? E aí vamos ver aqui o nosso próximo tópicozinho. Vamos procurar definir uma grandeza fixa, uma grandeza física, né, capaz de nos responder a essas perguntas e caracterizar esses movimentos. Então, o que é a pergunta que a gente está fazendo desde o início da aula, né? Nós tivemos aquele primeiro momento de revisão e qual é o que a gente está tentando trabalhar desde o início da aula? A gente está tentando trabalhar com a seguinte forma, que a velocidade ela pode ser variável. Tanto ela pode aumentar, como ela pode ser reduzida. Esse processo de variação de velocidade é o que a gente chama de aceleração. Tá ok? Então, esse processo de variação de velocidade é o que a gente chama de aceleração. E aí eu trouxe aqui dois textozinhos para a gente ler e discutir, né? Então, como já vimos anteriormente, eu já falei para vocês, né? Não é muito comum um tipo de movimento em que a velocidade se mantenha constante. Então, o que seria isso aqui, né? Digamos que eu estou saindo para ir na padaria. Vocês já viram que eu gosto de pão, né? Sempre eu estou dando exemplo de padaria. Então, digamos que eu estou saindo para ir na padaria e aí eu estou andando aqui na minha moto aqui, ó. Joguei a segunda, aí estou 50 km por hora, 50 km por hora, 50 km por hora. Eu estou mantendo a minha velocidade constante. É desse jeito que eu ou vocês vamos comprar alguma coisa, saímos de casa? Não. A gente passa a segunda, 50 km por hora. Abriu espaço, passa a marcha de novo, aumenta um pouquinho a velocidade, 60 km por hora. Estamos chegando perto da padaria, o que é que acontece? Diminui a marcha, diminui a velocidade, 50 km por hora, 20 km por hora e paramos a nossa moto em 0 km por hora, certo? Então, o que é a aceleração? É a variação, não é isso? A variação da velocidade. E essa variação ela pode ser através do aumento da velocidade ou ela pode ser através da redução da velocidade. Uma característica importante da gente ressaltar é que toda vida que de maneira popular, né, toda vida que alguém fala em aceleração, a gente só lembra de aumento de velocidade, né? Quando a gente está falando em reduzir a velocidade, a gente diz que o carro está freando, o carro está reduzindo, entendeu? Só que esse processo de reduzir, de frear o seu carro, de frear a sua moto, também é aceleração, porque a aceleração para a física, não é isso? A aceleração para a física é a variação da velocidade. Essa variação da velocidade ela pode acontecer para mais ou para menos. Então, o que seria isso? Pode ser ao aumento da velocidade ou então a diminuição da velocidade inicial, tá certo? Então, aqui o que é que o texto termina falando aqui? O mais comum é que essa velocidade ela varie durante o movimento. Então, eu estou indo na padaria, eu acelero. Quando eu vou chegando próximo da padaria, eu diminuo a velocidade. Então,
o movimento contínuo, não é isso? A velocidade contínua, ela não ocorre na maioria das vezes, não é isso? No dia a dia das pessoas, tá ok? Por quê? Porque sempre nós temos aumento e diminuição de velocidade. E aqui, ó, vamos olhar aqui o nosso segundo textozinho, né? A aceleração é definida como a rapidez com que varia a velocidade de um corpo em movimento. Qual seria o nosso corpo no exemplo da padaria? O corpo é nós, a moto. Nós estamos aumentando a velocidade, porque nós estamos em cima da moto. Então, por exemplo, a moto e nós somos o corpo. Então, a velocidade com que a rapidez com que essa velocidade ela vai variar é a nossa aceleração. Mas de uma maneira bem simples, a aceleração é o que? A variação da velocidade através do tempo, não é isso? Através do tempo. Por quê? Porque quando você vai para uma padaria, você gasta um certo tempo. Então, se você está indo mais rápido, você gasta menos tempo. Se você está indo mais devagar, você gasta mais tempo, não é isso? Então, ou seja, a aceleração de um corpo é definida como a taxa, não é isso? A taxa da variação da velocidade desse corpo durante um determinado intervalo de tempo. Então, eu estou saindo da minha casa e estou indo para a padaria. Se eu acelero mais a minha moto, eu gasto menos tempo. Se eu reduzo mais a velocidade da minha moto, eu gasto mais tempo. Tá certo? Então, a rapidez com que eu vario a velocidade é chamado de aceleração. E essa aceleração ela pode ser positiva quando você aumenta a velocidade, ou ela pode ser negativa quando você diminui essa velocidade. Tá ok? Ela pode ser negativa quando você diminui essa velocidade. Então aqui, ó, o que eu acabei de falar para vocês, né? 2 textozinhos explicando esse contexto que eu acabei de falar para vocês. Então, ó, no entanto, essa taxa pode representar uma variação negativa de velocidade, como por exemplo, um carro que diminui sua velocidade numa estrada para fazer uma curva. Ou também pode representar uma variação positiva de velocidade, como por exemplo, um carro que passa a aumentar a sua velocidade em uma estrada para fazer uma ultrapassagem. Beleza? Então, quando essa variação de velocidade ela ocorre para a diminuição da velocidade, então essa variação ela é negativa. Quando essa variação da velocidade ocorre para o aumento dessa velocidade, então essa variação ela é positiva, beleza? Então, ó, para estabelecer a diferença entre esses 2 tipos de aceleração, estabelecemos uma nova grandeza física, que é o nosso estudo de hoje. Todos esses exemplos, tudo isso que a gente estava falando até agora é para chegar na aceleração escalar média, tá ok? É a média da variação da velocidade de acordo com o tempo gasto, beleza? E aí, ó, aqui eu trouxe aqui a nossa formulazinha de velocidade, de aceleração. É importante vocês prestarem atenção nela, que ela é bem familiar, né? Ela é bem familiar à nossa fórmula de velocidade média. Então, velocidade média, aqui eu vou desenhar a velocidade média aqui. Velocidade média é igual a delta S sobre delta T. Não é isso? E aí nós temos S final menos S inicial. E nós temos aqui o tempo final, aqui é a forma mais completa, né? Menos o tempo inicial, tá ok? Então, ó, a aceleração escalar média define o quanto e como variou a velocidade de um corpo em movimento através da expressão. Então, como é a fórmula aqui? Aceleração média, a aceleração escalar média é igual a ΔV, o que é o V? O V é a velocidade. Então, como é que a gente vai fazer a fórmula completa dela? Velocidade final menos velocidade
e inicial. Não se preocupe, pessoal, que eu trouxe alguns